E aí, seus bunda rachada, tudo bem com vocês? Finalmente, Danilo Gentili acabou respondendo o Thiago Santinelli depois do Thiago ficar meses, acho que tem pelo menos uns 2 anos já que o Thiago vive farpando o Danilo e o Danilo nunca respondeu o Thiago Santinelli, e parece que agora finalmente tivemos a resposta do Danilo Gentili, já que possivelmente o Danilo nunca respondeu o Thiago Santinelli porque antes ele era um cara pequeno, talvez devesse ser um tanto quanto irrelevante, porém meio que o Thiago Santinelli acabou se tornando aí o maior nome da esquerda no meio dos comediantes militantes, assim por dizer. E aí o Danilo acabou respondendo e o Não Adivinho fez um vídeo. Se eu não me engano, o pronunciamento do Danilo tá lá no Instagram dele, tem 40 e poucos minutos, e o Não Adivinho acabou compilando essas informações e as coisas que o Danilo fala aqui e que ele destrói o Thiago Santinelli. Inclusive, depois que o Thiago foi no Vilela, eu acho que foi uma das piores coisas que ele poderia ter feito, a galera começou a cair matando muito em cima dele porque é muito vídeo falando que o cara é burro, que o cara é militante, que ele é hipócrita, que ele condena o Léo Lins por fazer piada, sendo que ele faz coisa muito pior no show dele, sendo que ele já teve tweets muito piores do que as piadas do Léo no passado, mas tudo bem, né? Vamos ver aqui o que o Danilo Gentili vai falar a respeito disso. É o Bolsonaro. Vamos pegar o Bolsonaro. Essa aqui é 90% das piadas dos comediantes de esquerda. Tem que zoar mesmo, na minha opinião, tem que zoar mesmo, tem que criticar mesmo. Concordo, tem que zoar, você tem que criticar, mas a gente sabe, né, que essa patotinha aí só zoa um lado só. Mas vocês criticaram agora? Vocês não tem uma piada do Lula? Porchat? Você não tem uma piadinha da Janja? Das coisas ridículas que ela fala? Você não tem uma piadinha do aumento do preço das coisas enquanto a Janja, o Lula viaja de graça? Você não tem uma piadinha, você não tem uma criticazinha do rombo do INSS, do roubo dos aposentados desse governo Lula? Vocês não tem uma piadinha, vocês não tem uma crítica sobre isso? Eu explico do porquê que não tem uma piadinha. Porque essa galera é amiga da rapaziada. Eles são amigos, eles são tudo assim, ó. Então assim, você nunca vai entrar no show do Thiago Santinelli e você vai ver ele fazendo piada com o Lula, com a Janja da galera da esquerda. Você nunca vai ver isso. Ao contrário, que se você for no show do Danilo, no My Fucking Comedy Club, né, que é o clube do Danilo, você vai ver os caras zoando a direita, esquerda, centro, você vai ver zoando todo mundo. Você percebe que realmente essa galera do Thiago Santinelli e outros, né, militantes, outros comediantes também, eles se utilizam da comédia pra acabar fazendo a militância deles. Danilo voltou, e dessa vez sem papas na língua. Num vídeo longo e polêmico, ele resolveu abrir o jogo sobre tudo. Perseguição política, censura e a hegemonia da esquerda no... E isso que é foda, porque quando você toma uma posição como essa do Danilo, você acaba zoando tanto um lado quanto o outro, você apanha dos dois. Diferente do Santinelli, como ele zoa só a galera da direita, né? É a galera da direita que bate nele, mas ele é abraçado pelo pessoal da esquerda. E quando você toma essa posição de zoar tanto um quanto o outro, você apanha dos dois lados. E isso é muito foda, porque cria-se aquele discurso, aquela narrativa de que você pode zoar um, mas não pode zoar outro. Exatamente quando aconteceu aquele lance da Marielle, que eu fiz a piada com... que fizeram a piada com o Olavo de Carvalho, e eu comentei num vídeo fazendo a mesma piada com a Marielle. E pronto. A galera me tratou como um monstro. Como é que você pode estar comparando fulano com Beltrano, não sei o que, sendo que eu não tô comparando ninguém. Eu tô pegando a mesma piada e mostrando pra vocês o quão ridículo e filhos da puta vocês são. São vocês que enaltecem um lado e fazem escárnio com o outro, sendo que os dois têm que ser zoados de forma igual. Não existe nada mais inclusivo do que piadas de humor negro, você fazer humor com tudo e todos. Porque se eu for criar realmente essa regra de eu tenho que zoar o cristão, mas eu não posso zoar o macumbeiro, eu tenho que zoar o sulista, mas eu não posso zoar o nordestino comedor de cabrito, eu tenho que fazer zoeira com branco, mas eu não posso fazer zoeira com negro, eu tenho que fazer zoeira com, sei lá, o conservador, mas eu não posso fazer piada com a galera LGBT. Você tá literalmente criando uma regra de um grupo intocável. Depois de amanhã vai ser outra coisa, depois outra coisa, depois outra coisa, sendo que tudo tem que ser tratado igual. Se partimos do princípio de que um pode e o outro não, então não somos iguais. Isso é bizarro, mas tudo bem, vamos lá. Meio artístico. E os comediantes que... Ó, o vídeo do... Nossa, caramba, tem uma galera aqui. Segundo ele, viraram militantes disfarçados. O Gentili... Sim, eles utilizam da comédia pra acabar militando. Ele fala sobre os bastidores da comédia. As pessoas podem até falar que talvez o Danilo seja um militante ou alguma coisa assim, mas comparado perto de Thiago Santinelli, porra, se o Léo Lins tem que ser preso por conta da piada que ele fez com o pessoal, o Santinelli, por ele, sei lá, botar o Djonga pra bater um taco de beisebol na cabeça de um velho que representava o velho da van, ele tem que ser o quê, então? Ele tem que ser censurado? Ele tem que ser preso por isso? Os ataques que sofreu tanto no governo Lula quanto no governo Bolsonaro. Sim. E critica nomes aí como Fábio Porchat, Porta dos Fundos. Outro. Essa galera aqui, esse pessoal aqui é o que fazia piada com gordo, fazia piada com... Aí hoje em dia não pode mais, porque piada ofende. Ah, pau no seu cu, porra. E até influenciadores que, segundo ele, estão tentando aí lacrar em cima do fracasso alheio. Ele também relembra ali quando ele quase foi preso por fazer piadas, revela como é tratado dentro da TV e ainda defende com força total, né, a liberdade de expressão, inclusive pra quem pensa diferente dele, tá? Sim, a questão não é os caras fazerem bosta. Tudo bem, eu defendo o seu direito de pensar
diferente, o seu direito de fazer bosta. Como, por exemplo, eu não gosto do Sentinelle, nem por isso eu acho que ele tem que ser preso pelas piadas que ele faz. É diferente. Só começa a se tornar hipócrita quando o Thiago Sentinelle, tipo, aplaude o Léo Lins sendo preso por conta de piada, que é algo que ele mesmo faz, só porque o posicionamento do cara é diferente do dele, que ele não é um militante cego igual o Sentinelle é. E tem mais, né? Ele dá conselhos duros sobre inveja política e a diferença entre um verdadeiro comediante e um militante de palco. Né? Você pode concordar ou não, mas uma coisa é certa, né? O que ele disse precisa ser ouvido, né? Fica comigo, que nesse vídeo a gente vai resumir e comentar os principais trechos desse desabafo, né, de quase 1 hora do Danilo Gentili. Eu sou Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Eu preciso ter uma vinhetinha dessa. Parem, faz uma ediçãozinha com uma vinhetinha assim, Camelo, o Ramsés pequeno, só de meme. Sim, o Danilo resolveu abrir o jogo num vídeo longo, sincero, cheio de farpas, né? Ele falou sobre censura, comédia, política, inveja e até sobre fé em Deus, né? Um vídeo que mistura aí desabafo, reflexão e, é claro, né, umas boas cutucadas em nomes conhecidos do meio artístico. Se você gosta de bastidores, tretas e liberdade de expressão, fica comigo aí, porque esse vídeo tem muita coisa aí pra gente conversar. Interrompemos nossa programação para o pronunciamento do presidente. Ainda dizem que talvez tem chance dele acabar se candidatando pra presidência. Pessoal, tudo bem? É o seguinte, eu escolhi responder isso aqui porque eu acho que vou me divertir respondendo. Quando me mandaram... E é foda porque agora que o Sentinelle e outras galeras, né, eles estão um pouco mais relevantes, é vantajoso pro Danilo acabar fazendo uma resposta pro Sentinelle, porque o Sentinelle tem muito hater. E isso é uma estratégia de... É uma estratégia de farp, resposta e discussão que funciona também dentro do YouTube. Quando uma pessoa tem muito hater e você faz um vídeo cascando a lenha naquela pessoa ou uma resposta que trucida aquela pessoa, você pega todos os haters daquele cara e transforma eles nos seus fãs. Ou seja, agora que o Danilo, ele sabe que o Thiago Sentinelle é muito odiado, que ele tem hater pra caralho, ele pega todos esses haters do Sentinelle e faz com que esse pessoal comece a gostar dele por conta da resposta que ele dá. E isso é muito foda, cara. Por isso que é muito fácil você acabar fazendo um vídeo respondendo pessoas que são muito odiadas hoje em dia. Eu dei risada. Bom, logo de cara, o Danilo começa falando sobre a tal hegemonia artística, né? Segundo ele, desde o começo do stand-up no Brasil, quem manda no meio artístico é a esquerda. Ele diz que o stand-up surgiu como uma arte independente, livre de sindicatos, escolas de teatro ou militância política, e por isso incomodou tanta gente. É quase como um ato de rebeldia no meio da arte, eu posso dizer assim, né? Tanto da direita como da esquerda. Hoje tem esse cara, ele teve recentemente num debate com o Vilela. E puta que pariu, bicho, se vocês assistirem, vocês vão ver que o maluco foi esmagado, mas tipo assim... Ele é burro. O Thiago Sentinelle é burro pra caralho. Assim, não é que o cara foi esmagado pelos outros, ele foi esmagado pela própria burrice e ignorância, cara. Depois eu recomendo que vocês assistam. Cara, tem um Nerd de Família, tem um Wagner, nossa, tem a rapaziada. Assistam. Mas vocês nem precisam assistir pra ver que o cara é burro mesmo. Não, os caras zoam ele pra caralho, ele é muito burro. Como ignorante, olha como o cara escreve hegemonia, né? Você vê que ele não conhece o que é hegemonia, nem no português. Aí você pode pensar assim, não, porra, mas é que o cara teve erro de digitação. O cara teve erro de digitação. Você fala, não sei não, velho, porque você vai ver o cara falar e também não sabe falar. Sei lá, né? Às vezes o Thiago Sentinelle, ele gosta de português da mesma forma que ele gostava dos amigos judeus que ele tinha na escola. Se você não sabe o contexto dessa piada, é que você não viu os tweets antigos que o Sentinelle tinha. Então é burro mesmo. Nesse caso aqui, como eu tô desde o princípio no stand-up comedy, tenho a alegria de fazer parte da geração que praticamente tirou o mato e asfaltou a via pra quem vinha depois, eu posso dizer exatamente onde é que tava e onde é que tá a hegemonia no meio. Olha, desde que o stand-up comedy iniciou... Pô, Danilo, com todo respeito também, né? Mas essa edição aí do seu vídeo tá foda, velho. A hegemonia no meio artístico, sem dúvida alguma, é de esquerda. Isso é inegável. No meio jornalístico, no meio artístico... Bom, ele conta, né, que os cursos de arte sempre foram dominados pelo pensamento esquerdista, né? E quando surgiu um cara comum que escrevia suas piadas e fazia sucesso sem passar por esse crivo, isso, é claro, virou uma ameaça. Depois ele entra num tema central, né? A diferença entre comediante e militante, né? O comediante, segundo ele, faz piada com tudo. Esquerda, direita, religião, governo, nada escapa. Já Exatamente esse o ponto. É muito louco você pensar dessa forma, porque não tem nada mais inclusivo do que isso. As pessoas lutam tanto pela inclusividade, mas a partir do momento que eu pego e eu uso todos de forma inclusa, o errado sou eu. Isso não tem lógica, isso não tem sentido. Um militante só faz piada com quem discorda, né? E quer calar quem pensa diferente. Exatamente isso. Até que em 2010, por ser proibido de fazer piada com política na TV, eu fiz um show em Brasília, na véspera da eleição, e zoei todos os políticos fazendo piadas. Todos. Os de esquerda, os de direita, os de centro. Mas, quando eu zoei o Lula, quando eu zoei a Dilma, o jogo virou pra mim na imprensa. A imprensa que só falava... Você podia zoar uma e não podia zoar outra. Falava bem de mim, que eu era o cara que eu ia no Congresso e peitava o Sarney, eu ia no Congresso e zoava o Bolsonaro, eu ia no Congresso e zoava aqueles deputados merda de direita, de centro-direita. Quando eu zoei o Lula, quando eu zoei a Dilma, acabou.
Eu virei fascista, eu virei racista. Não, todos os ista possível. Fascista, racista, homofobicista e mais um monte de coisa. As pessoas, elas não entendem que de fato existe essa diferença da piada que eu conto, da pessoa que eu sou, de que não é porque eu faço uma piada com judeu que eu sou um antissemita. Não é assim que funciona. Uma piada nunca vai refletir o real pensamento do humorista. A menos que de fato seja uma pessoa preconceituosa que utiliza-se de piadas pra acabar fazendo isso. Mas mesmo assim, existe um abismo entre um cara realmente de fato preconceituoso para um humorista que tá fazendo arte. Eu virei machista, taxista, equilibrista, a porra toda. Mais uma vez, onde é que tá o mainstream? Vocês me avisam. Danilo dá exemplos, né, como no caso ali do Fábio Porchat e do Marcos Mion, que defenderam o Léo Lins e depois voltaram atrás, né, segundo ele. Não, porque a galera cobra, entendeu? Porque a galera cobrou. Quando o Marcos Mion, ele acabou defendendo o Léo Lins naquele lance da condenação dele, a galera começou a criticar o Marcos Mion, falando, faz piada com o filho autista fudido dele lá, que ele volta atrás. Você tá entendendo a diferença das coisas? Uma parada é o Léo Lins fazer piada sobre autismo, e tudo bem pessoas que têm autismo ou familiares autistas não gostarem disso, tá ok, ela tá no direito delas. Mas o maluco que falou, fala pra ele fazer piada com o filho fudido autista dele, você tá literalmente direcionando o fudido pra o filho de uma pessoa que não tem nada a ver com o seu problema, que não tem nada a ver com o foco da discussão. Isso é completamente surreal, e é esse pessoal que tá aplaudindo, batendo palma. Isso aconteceu porque sofreram pressão do mainstream, né, do mercado publicitário, da bolha artística, né, e aí vem um ponto que ele bate bastante, a diferença de tratamento, né. Ele lembra do caso do Porta dos Fundos, que fez piada com Jesus, mesmo sendo um país com a maioria cristã, ninguém foi preso por isso. Agora vai você fazer piada com qualquer religião da matriz africana, você vai ver todos aqueles deputados de esquerda vindo encher o saco, você não pode fazer isso, você não pode falar aquilo, não sei o que, você tem que respeitar a cultura dos afrodescendentes, não sei o que. Porra, então eu posso fazer piada com Jesus? Eu posso, sei lá, dar risada do novo especial do Porta dos Fundos que novamente zoa os cristãos e blá blá blá. Porra, zoar Jesus é fácil. Zoa Maomé, zoa a galera islâmica lá, você não solta uma bomba no seu estúdio, igual a galera do South Park. Já ele, né, e o Léo Lins, por piadas políticas, foram investigados, censurados e até mesmo condenados. Quando o Marcos Mion aparece e defende a sua opinião, que eu creio ser a verdadeira, que ninguém deve ser preso por causa de uma piada, na mesma hora ele precisa voltar e desfalar o que falou. Sabe por quê? Porque senão ele vai cadela. É cadela da galera superior a ele. ser perseguido no meio que ele trabalha, ele vai perder os patrocínios que ele tem, ele pode ficar mal visto, mal falado, entrar na mira da emissora que ele trabalha. Quando o Fábio Porchat, dessa vez ele não falou nada, ele já entendeu o Porchat entendeu onde está a hegemonia. Então. Por isso que dessa vez ele não falou nada. Mas da outra vez que ele achava que talvez tivesse uma brecha pra ele manifestar sua verdadeira opinião, o Fábio Porchat da outra vez apareceu e defendeu o Léo Lins. E isso é muito louco, porque você vê que de fato são pessoas que querem defender o cara e que talvez até gostem um pouco das piadas dele, mas por conta dos cargos que elas ocupam, por conta dos meios que elas estão inseridas, elas não podem dizer o real pensamento que elas têm. Primeira vez que o Léo sofreu uma investigação do Ministério Público. Poucos minutos depois o Porchat apareceu se desfalando. Ou seja, né, segundo o Danilo, liberdade de expressão. O cara não é homem suficiente pra sustentar aquilo que ele fala. Então não pode ser só pra um lado, ou vale pra todo mundo, ou não vale pra ninguém. Mais pra frente, ele comenta ali sobre o caso do humorista Thiago Santinelli, que participou de um vídeo, né, onde simula o assassinato de Luciano Hang. O Danilo diz que se fosse ele fazendo o mesmo com o Lula, Nossa, já tava, era pra estar preso, estaria cancelado no jogo. E detalhe, não é porque, sei lá, eu acho isso uma bosta que eu acho que, beleza, não tem que ter, o cara tem que ser preso. Não, deixa o cara lá com os bagulho bosta dele. E é isso. O problema realmente começa quando você tem que pedir a prisão de um, mas tem que deixar o outro livre. Ou, olha só que bonito aqui, ele matando o velho da van, que legal, haha, que engraçado, Bolsonaro, a piada do cara é essa. Jornal Nacional. Esse clipe em questão eu posso ver e dar minha opinião. Mas o que eu posso falar de antemão é tudo que é feito no âmbito de dramatização, de ficção, de humor, porque o humor é um tipo de ficção, é ficção. Eu acho que matar é permitido na ficção, assassinar é permitido na ficção. Só que eu sei que se fosse eu fazendo um vídeo matando Lula de brincadeira, eu acho que eu não ia... Eu acho que eu já tava bem cancelado no UOL, na Folha de São Paulo, e inclusive no UOL, Folha de São Paulo, tem que preso. No meio das pessoas que estavam no vídeo matando Luciano Hang. Então, a crítica dele é essa, né? Não importa o conteúdo, importa quem faz. Não importa o que é dito, importa quem faz e pra quem você direciona aquilo. É muito feio você direcionar o seu ódio pra minorias, mas é muito lindo você direcionar o seu ódio pra, sei lá, o cara branco, pai de família conservador. Contra quem é feito, né? E é isso que mostra quem realmente tem poder no meio artístico. Ele também relembra o episódio ali de 2015, quando subiu no palco da Avenida Paulista pedindo o impeachment da Dilma. Segundo ele, naquela época estava sendo perseguido pelo governo do PT com censura, investigação e ameaças de prisão. 2015?
Eu subi lá pedindo o impeachment da Dilma. Sabe por quê? Porque os anos de PT pra mim como comediante foram um inferno. Não só pra mim, como pra outros humoristas, o Cacete Planeta mesmo sempre zoou o presidente, nunca... E os caras foram trucidados por conta disso. Quando eu era muito criança, eu lembro que os caras tinham uma vinheta que zoavam tudo de novela e eles zoavam também a galera política. Com o tempo, comediantes do Cacete Planeta, eles foram esquecidos, eles foram perdendo espaço. Por que você acha que hoje em dia a própria galera da Globo mal fala deles? Nunca teve problema nenhum. No governo Lula, começaram a censurar. Eu subi e subiria de novo. Mas o mais curioso é que quando o governo virou, né, e o Bolsonaro assumiu, ele continuou fazendo piada, zoou, criticou e foi perseguido também. Ou seja, não é sobre esquerda ou direita, é sobre qualquer governo tentar calar quem pensa diferente. Pra ele, isso é comédia, né? Mesmo que vá contra o que ele acredita, se for bem feito, ele dá risada, né? Porque na visão dele, comédia é isso, liberdade total pra falar de tudo. E aí o vídeo entra num tom ali mais pessoal, né? O Danilo fala sobre inveja, diz que muita gente que pede censura, punição ou prisão de comediantes, na verdade, é só uma pessoa invejosa, né? São Ou seja, vulgo Thiago Santinelli. pessoas que não conseguiram vingar na comédia, não tem público, não tem sucesso e querem subir chutando quem tá em cima. Exatamente isso, ou seja, eu vou pedir a prisão do Léo Lins, porque querendo ou não, o Léo Lins, ele é acho que deve ser o maior nome porque querendo ou não, o Léo Lins, ele deve ser o maior nome no quesito humorístico no Brasil, tanto que, pô, piada de humor negro, a primeira coisa que vem na sua mente é Léo Lins, velho. O cara é tão grande que o nome que ele tem meio que carrega o gênero inteiro de humor. Os caras até falam, porra, eu gosto de humor negro. Não, tem que ser nível Léo Lins, porque parece que é realmente algo além, algo acima. Quando o governo era do PT de esquerda, o que eu, como comediante, fazia? Isso daí. Zoava o governo estabelecido. Quando o governo foi de direita, o que eu, como comediante, fiz? Isso daí. Critiquei e zoei o governo de direita. Ah, mas aí você não zoa o MBL. Eu não vou ser hipócrita, não. Eu sou amigo de 4 pessoas de lá. Antes do MBL existir, eu sou amigo do Kim. Eu tinha um nível de amizade com o Kim. Sou amigo do Arthur, sou amigo do Renan, sou amigo do Alexandre, irmão do Renan. E o Di... São fáceis porque são pop. E o Arthur fez merda? O que eu, como comediante, fiz? Eu posso ter amizade com os caras, posso ter afinidade de pensamento com os caras, porém, se um dia esses caras fizerem coisas que eu reprovo, como amigo, eu posso chegar em particular e falar: isso aqui que você tá fazendo não é merda, velho. Se o cara continuar, como cidadão, eu vou criticar em público. E se o cara fizer coisa passível de zoeira, como comediante, eu faço isso aí, ó. Comediante faz piada. Se os caras do MBL... Caralho, bicho, só agora eu entendi porque no outro dia eu passei na rua e vi o Mamãe Falei na fila do Bom Prato de pau duro. Não, boa. Tem problema com piada, eles não podem ser meus amigos. Porque a hora que eu faço merda, meus amigos de comédia fazem piada. Eles só vão ser filho da puta a partir do momento que o Danilo fizer uma piada com o pessoal do MBL e o próprio pessoal do MBL, sei lá, fazer um projeto de lei impedindo que comediante faça algum tipo de piada ou que zoe eles de alguma forma. A hora que eu faço merda, a hora que eu tenho atitudes passíveis de zoeira, eu mesmo zoo, meus amigos zoam. Meu programa é todo mundo se zoando. Agora, o que separa um militante de um comediante? Eu nunca vi essa turminha militante fazer piada com bolos. Eu nunca vi essa... Você não vê essa galera fazendo piada com a Erika Hilton, né? Parece que ela tá com alguma coisa entalada na garganta dela, querendo falar alguma coisa. Pronto. Você nunca vai ver alguém fazendo piada com o gogó da Erika Hilton, velho. Não tem isso. Não existe, velho. A turminha militante zoar o Lula. O que eu digo? Que exatamente às vezes você usa um isso. verme pra pegar peixe grande. Fábio Porchat, Adnet, Gregório, Porta dos Fundos. Toda semana tinha uma crítica ao Bolsonaro. Toda semana é o Bolsonaro. É o Bolsonaro. Vamos pegar o Bolsonaro. E tem que zoar mesmo. Na minha opinião, tem que zoar mesmo. Tem que criticar mesmo. Mas vocês criticavam. Agora, vocês não têm uma piada do Lula? Poxa. Essas pessoas, esses comediantes, eles têm o direito, eles têm a escolha de fazer piada com aquilo que eles querem. Se eles querem fazer piada só sobre uma coisa, tudo bem, faça. Mas assuma os seus BOs. Assuma os seus BOs. Aceite quando as pessoas criticarem você, de que você só faz piada sobre uma coisa. Se as pessoas acham que, sei lá, que o Léo Lins é um pedófilo, ele tem, sei lá, tipo, meia dúzia de piadas sobre pedofilia. Você que tem, tipo, sei lá, o seu show inteiro é sobre piada sobre Bolsonaro, pessoal da direita. Bolsonaro, pessoal da direita. Jesus, cristão. Bolsonaro, pessoal da direita. Porra, você quer que eu pense o quê sobre você? Você não tem uma piadinha da Janja? Das coisas ridículas que ela faz, fala. Tá lá, viajando pra caralho, gastando uma nota enquanto você tá se fudendo. Você não tem uma piadinha do aumento do preço das coisas enquanto a Janja, o Lula, viaja de graça? Você não tem uma piadinha? Você não tem uma criticazinha do rombo do INSS, do roubo dos aposentados desse governo Lula? Vocês não tem uma piadinha? Vocês não tem uma crítica sobre isso? É sério. É louco, então veja bem, louco. Onde é que tá a hegemonia? Ele diz que muita gente disfarça a inveja de virtude, né? Finge estar lutando contra o racismo, contra o machismo, contra o preconceito. Conheço muitos aí, viu? Conheço muitos aí com esse discurso antirracista e acabou sendo racista comigo também. Mas na verdade só quer destruir alguém que tá onde ele queria estar. Sabe por que eles não têm? Porque eles não podem. Se o Porchat aparecer e zoar o Lula, a bolha dele, que é a bolha artística, que é a publicidade,
o meio que ele frequenta e que põe ele pra cima e que mantém ele trabalhando, esse Joga ele pra baixo. meio vai cobrar. O que você tá falando do Painho? O que você tá falando aí Não pode do PT, falar. do PC? O que você tá falando do Boulos? Essas pessoas não vão zoar, porque eles não pode. podem, porque eles fazem parte da hegemonia. Quem zoa é que tá quebrando a hegemonia. Quem zoa isso, quem é livre pra zoar o Bolsonaro e pra zoar o Lula é que tá quebrando a hegemonia. O que tá quebrando a hegemonia no stand-up comedy é quem ousa ser livre, não quem milita à esquerda. Né? E aí, Mano, genial. Vou ironizar, mas ficou bravinho quando o Danilo fez um show no mesmo dia que ele ia fazer o show dele e isso afundou a bilheteria do cara. Que vídeo maravilhoso. O Danilo Gentili é o tipo de pessoa que ele fala muito bem quando ele tá fazendo piada, mas quando ele fala sério, o cara é foda pra caralho. Bem, pessoal, eu acho que é isso. Eu tentei agregar o máximo que eu consegui. Como vocês podem ver, eu ainda não tô em casa. Talvez no próximo vídeo eu já volte e os vídeos voltam ao normal. E eu acredito, né, que o Sentinelle vai acabar respondendo o Danilo, porque tá lá no Twitter fazendo vários posts, falando um monte de bosta. Tá chamando o Danilo de pica-sonsa, não sei o quê, porque ele sabe que o Danilo é muito maior, ele é muito mais relevante. É interessante pro Danilo falar do Sentinelle agora, porque o Sentinelle tá sendo muito atacado, que ele tá sendo muito criticado, mas também é interessante pro Sentinelle responder o Danilo, porque o Danilo é um nome muito maior que ele. Logo, caso ele responda, ele ganha uma visibilidade absurda em cima do cara. Bem, esse é o jogo da criação de conteúdo, né? Vocês vão achar, né? Esse era o vídeo de hoje. E claro, dá um like e se inscreve.